Bem-vindos a mais um podcast Conhecendo Jesus. 22º podcast? 22º, hein? Eita, Tamo coisa junto. boa. Lembrando que esse podcast tem o intuito de levar Jesus mais próximo de você. Obrigado pela sua presença. Hoje é uma noite especial, uma noite a qual você pega toda a família, coloca lá no sofá, convida eles já e senta e assiste esse podcast, que tem muita coisa boa que vai acontecer aqui hoje, presbítero. Hoje tá demais. Tá demais hoje. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, vai lá também, participa nas redes sociais, no Instagram. Nós estamos com qual plataforma mais agora, Gabriel? Nós estamos com TikTok. TikTok. Também, né? Ali o Instagram. Facebook. YouTube, o principal, né? E o YouTube principal. Isso aí. Então não fique de fora de nadinha. E se você compartilhar com seus amigos, vizinhos, familiares, vai ser melhor ainda, porque eu creio que o nome do Senhor Jesus será exaltado. Amém? Amém. Isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Você já conhece como funcionam as coisas por aqui. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber o Bispo Júnior Galvão. Ele que, além de bispo, é pastor, né, da Igreja Sem Floripa, é casado com a bispa Kate Galvão, pai de 3 filhos, e tem sido aí uma liderança, uma cobertura espiritual, não só para nós, né, pastor? Verdade. Mas para milhares de pessoas e várias igrejas. Então seja muito bem-vindo, bispo. Boa noite. Muito boa noite, é uma alegria, prazer estar aqui, obrigado. Glória a Deus, aleluia. Eu já Conhecer quero os também, patrocinadores, então? Vamos falar sobre os patrocinadores. Quero lembrar também aqueles que têm semeado nessa obra, aqueles que têm ajudado, aqueles que têm acreditado, né? Tem muita gente acreditando aí nessa obra e eu creio Sim. que vai alcançar ainda muitas pessoas, né? Quero falar um pouquinho sobre o Caboquim Café. Nosso irmão Jailson, né? Nosso irmão em Cristo, tá situado ali na Palhoça, do ladinho da nossa igreja, do Sem Palhoça. Ó, os irmãos vão lá visitar, que tem coisa boa lá pra, ó, Toma um cafezinho da tarde e já estende pro culto, né? é isso aí. E agora eles abriram também, a gente já falou, em Balneário Camboriú. Isso. Balneário Camboriú também já tem uma filial deles lá. Também quero falar um pouquinho aqui sobre a Prineus. Não errei. Agora não errei. Ufa. Se eu errasse a da esposa, tava lascado. Prineus, você mulher quer dar um tapa na sua unha, ajeitar, deixar prontinho para ir pro culto, para ir num casamento, enfim, para onde você quiser. Procure ela, vai estar o Instagram dela ali também, depois na descrição do vídeo. Também temos o nosso parceiro que desde o começo tem nos ajudado, que é o Mercado Vieira. O Mercado Vieira está situado ali aqui em Florianópolis, né? Na Rua das Seringueiras. E ali tem muito produto de qualidade, tem uma padaria, tem um atendimento também top. Então procure eles, vai estar o Instagram deles também ali. E eu também queria falar um pouquinho sobre um patrocinador novo que a gente anunciou semana passada. Mas eu acho que o Gabriel ele tem esse recado para dar para nós, esse patrocinador novo. Fala aí, Gabriel. Que é o nosso patrocinador da escola O Céu, Universo da Criança, o Centro Educacional Universo da Criança. Fica ali na Rua Antônio Schroeder, número 9, em São José, Santa Catarina. Olha que bênção, que bênção. Inclusive é da pastora Meire e da bispa Kate, né? Essa escola. Então você que quer um estudo de qualidade, com pessoas que usam o princípio da palavra para ensinar, eles ensinam através da palavra também. Procure ali no Instagram, o telefone também vai estar na descrição do vídeo e vai ser top. Também nós temos o Tag Seguros. O Tag Seguros, se você está precisando aí fazer, enfim, um seguro do seu carro, da sua casa, fazer também aí um consórcio, procure a Tag Seguros, você não vai se arrepender. Também temos o Dom Ari, o nosso amigo aí que tem colocado o cabelo na régua, né? É isso? É assim que fala? O Dom Ari tem sido nosso parceiro desde o começo também. Está situado ali perto da nossa igreja, Sem Palhoça, lá no Brejaru. Também procure ele. E por último, e não menos ou mais especial, o estúdio Fala E, que tem nos recebido aqui. E com muita gratidão a gente quer agradecer nessa hora. Amém? Isso aí. Dito isso, sem mais demoras, vamos então começar aqui o bate-papo com o nosso convidado. Bispo, nós temos aqui uma pergunta que nós sempre iniciamos com ela. Nós já imaginamos um pouco da resposta, mas queremos ouvir. Como é que o senhor conheceu Jesus, né? O nome do podcast é Conhecendo Jesus, então a gente sempre inicia perguntando como é que conheceu Jesus. Que legal, boa pergunta. Então, eu tenho hoje 40 anos, né? Eu sei que não parece ser 18, mas são 40 anos. Vim de uma família cristã, e meus pais são cristãos também,
de berço, se assim a gente pode chamar. Então, eu já vim de uma família de muitos pastores, né? Uma família já cristã. Meus avós, minha avó, né? Ela é fundadora de igreja. Então, é uma família, assim, muito fundamentada na palavra. Mas eu vim ter a minha experiência, né? Acho que nem todo filho de pastor é pastorzinho, vamos dizer assim, né? Eu tive que ter a minha experiência pessoal também com Jesus. Então, eu sempre cresci nesse ambiente. Eu, com 6 anos de idade, eu já tocava bateria no culto de domingo na igreja. Então, assim, foi tudo muito cedo, né, para mim, que aconteceu na minha vida. Mas, então, ali, eu já fui batizado com o Espírito Santo, entreguei minha vida ali, mas esperei o tempo de descer as águas do batismo. Eu desci as águas do batismo no dia 3 de agosto de 1993. Né, 3 de agosto de 1993, lá em Tijuquinha, num frio, tem um rio ali, né, ainda da época da Igreja do Brasil para Cristo, no ministério no qual nós fomos, né, então, assim, desde lá, essa foi a maneira como a gente tive muita experiência, né, em retiro, em grupos jovens, né, servindo, e já desde criança para adolescente, eu tinha que vir muito longe, porque nós morávamos, né, quem é aqui da Grande Florianópolis e conhece um pouco aqui, eu morava no Campeche e a nossa igreja era no bairro Ipiranga. Meu Deus. Então, muitas vezes eu tinha que pegar ônibus, ainda quando adolescente e tal, para poder estar. Eu sempre fui muito envolvido, ficava o final de semana na casa dos irmãos para poder participar, porque eu queria estar. Então, tudo isso acelerou todo esse processo, né? Desde criança para adolescente. Depois comecei a ter minhas experiências ainda quando adolescente, de libertação, de cura, de ver coisas assim. Então, todo esse processo na minha vida foi muito rápido, sabe? Muito rápido. Muito bom. Ô, Bispo, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que desde cedo teve experiências, mas teve algum momento que te marcou e que aquilo ali definiu, não, agora começou a minha história mesmo com Deus, né? Porque apesar de ser filho de pastores e tal, teve esse momento? Eu acho que, na realidade, a gente nunca sabe quando que... A gente está sempre na expectativa quando vai acontecer, né? E um dia a gente vai chegar, um dia... E, na realidade, a gente está tão focado, às vezes, no destino, que a gente acaba perdendo a beleza da viagem, né? Então, e essa caminhada, isso que a gente está vivendo hoje, o aqui, né? A gente está tão acelerado na próxima conquista, desejando qual vai ser a próxima conquista, o próximo passo, né? As próximas realizações, e a gente perde o hoje aqui, esse momento aqui que não volta mais. Então, assim, eu nunca esperei, quando que vai acontecer? Eu sempre vi Deus fazendo acontecer, o processo é muito, muito bacana. Mas teve um momento que o meu envolvimento começou com a música, né? Então, como eu falei, com 6 anos eu já tocava, depois comecei com outros instrumentos, teclado, violão, me tornei líder de louvor, né? Eu fui obreiro, diácono, presbítero, né? Até o chamado pastoral. Eu viajei mais de 10 anos, né? Viajei muito pregando, mas eu nunca quis assumir a chamada como pastor de uma igreja local, né? Eu tinha aquela questão de música, eu quero levar a mensagem através da música até onde Deus me permitir, mas nunca criei algo na minha mente de ser famoso, que eu ia ser... Na realidade, eu não queria ser pastor de igreja. Eu dizia que pastor de igreja paga muita conta, né? Então, via as realidades, as dificuldades do dia a dia, por mais que muita gente acha que a realidade pastoral, né? Acho que todo mundo acha que é Neymar, né? Porque a gente olha o Neymar e acha que todo jogador de futebol é igual o Neymar. Então, a gente olha 1 ou 2 pastores assim, mega, e a gente acha que todos eles são assim. Então, e eu dizia, não, eu não quero isso para mim, não por falta de testemunho, não, graças a Deus, muito pelo contrário, eu sempre tive boas referências dentro da nossa casa, né? A maneira como lidavam com os filhos, lidam, né, até hoje, mas não mais, a gente não está mais em casa. Sim. Mas meus pais, o apóstolo Joel, a pastora Madalena, sempre foram referência. Mas eu não queria isso, né? A gente via as dificuldades, as pressões, mas não adianta. Ontem eu ainda trouxe uma palavra e falei, quem é escolhido não tem escolha, né? Então, assim, você pode fugir do chamado, mas o chamado vai atrás de você, né? Eu falei antes sobre Jeremias 18,
Começa o texto dizendo, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Uau. Então, se Jeremias não vai, a palavra vem. Ela vai te buscar, vai te caçar, até que o propósito possa se estabelecer, né? Então, assim, quando eu decidi me entregar à vontade do Senhor, né? Até eu recebi uma palavra, até na época do apóstolo Luiz Hermínio, ele falou, quando você não quiser mais, daí é que Deus vai te dar. E assim, quando eu achei, as coisas começaram a acontecer naturalmente, né? A gente assumiu, não foi algo, porque é filho de pastor, ele quer assumir. Não, muito pelo contrário, eu nunca tive isso no coração. Foi uma coisa natural de Deus, essa sucessão ministerial, né? E foi muito saudável e tem sido até hoje. Glória a Deus. Então, o bispo já estava até vendo a próxima pergunta, né? A gente ia chegar lá também. Ô, bispo, assim, ó, ouvindo tudo isso, né? O senhor falou, né, do crescimento no meio ali, né, no meio da igreja e tudo mais. Os seus filhos a gente consegue ver hoje que Sim. desde pequenininho também já estão ali. E esse aprender a tocar bateria, agora me deu uma curiosidade aqui, eu tenho que perguntar como é que foi, bispo? Olhando, quem ensinou, como é que foi? Eu comecei sempre muito, assim, desejando envolver, estar perto. Eu ficava atrás do meu tio Flávio, irmão do meu pai, né, do apóstolo Joel. Ele tocava no louvor e eu ficava no lado com bongô, assim, né? Então eu ficava tocando, depois botei um carrilhão, né? Aí depois um pandeirinho, aí depois eu comecei a ver, disse, me deixa tocar as músicas lentas, né? Devagarzinho. Fui tocando, depois fui tocando as músicas rápidas, né? E assim foi o desejo. Meu pai também toca, né? Ele é da música, né? O pai tocava guitarra, tocava contrabaixo, então a minha mãe cantando. Então, assim, a música sempre foi algo muito vivo. Eu lembro da gente indo para os congressos, né? A expectativa de ensaiar para estar nos congressos, então sempre foi muito especial. Muito bacana até falar nisso, tá falando do apóstolo agora. Peguei eles num vídeo tocando, os dois, fiz um vídeo. Eu vi esse vídeo, chegou para mim. Muito bom, muito bom. Mas, bispo, ali, quando o senhor falou do pastoral, né? O ministério pastoral, mas houve um momento que teve essa... O senhor falou que foi tudo muito natural, né? Mas houve um momento que criou-se uma expectativa da sua parte para isso? Um momento nesse natural? Chegou um momento que eu disse, não tem como fugir, então tem que assumir agora o chamado, eu tenho que abraçar, se é comigo, porque uma coisa é quando você está auxiliando, eu era um pastor auxiliar, né? Então isso foi, eu digo que foi aos poucos, porque... não assumi a igreja do dia para a noite, assim, né? Teve toda uma preparação como obreiro, como diácono, como presbítero, né? As pessoas olham hoje e acham que foi do dia para a noite, né? É aquilo que o pessoal fala, do nada, né? Até que aconteça do nada leva muito tempo, né? Mas, então, houve esse preparo, mas quando eu me vi naquele momento do ministério pastoral, eu vi que tudo que eu tinha passado tinha me preparado para aquele momento. Então, eu comecei a entender o chamado pastoral quando eu me vi realmente cuidando de pessoas, amando pessoas, liderando, organizando, né? Aquela chamada de quando eu ainda era criança, de querer organizar ministério de louvor, organizar, né? Querer empreender, Eu sabia que isso tinha um apontamento para as coisas espirituais, né? Deixa eu até abrir, eu nunca pensei, eu achava que eu ia ser modelo, achava que eu era bonito, né? Meu Deus do céu, né? Daí depois eu descobri que não ia dar certo, né? Enfim, eu fiz... cheguei a fazer propaganda e tal, gostava disso, né? A mãe acredita na gente, né? Até o final, incentivadora e tal. Mas não era isso. Depois eu jogava bem futebol, eu disse, não, vou ser jogador de futebol, né? Fiz testes em alguns lugares, lembro até que um pastor da cidade conseguiu para mim colocar em 2 times na época, que era no Grêmio ou no Palmeiras, mas eu ia ter que morar debaixo da arquibancada, lá no alojamento, né? Sim. E eu tinha que tomar aquela decisão, e na época eu lembro que os meus pais disseram, não, você não vai. E entendi que depois que realmente foi a melhor escolha. Hoje eu dou graças a Deus, porque Deus tinha outros propósitos, né? Então, quando eu vi cuidando de pessoas, eu entendi, tem uma chamada de Deus para minha vida, vi que também daí casei, né? Tem todo o contexto, né? Que também havia uma chamada na vida da minha esposa e a gente começou a assumir, né? É claro que a gente vai crescendo, vai se descobrindo fazendo, né? Deus nunca entrega tudo de uma vez só, né? Então até hoje a gente está se descobrindo no ministério, né? Quem diz que tem tudo de uma vez só é porque na realidade não tem nada. Verdade.
Glória Bom a Deus. demais. Bispo, e hoje a Sem Floripa, né, é uma igreja incrível, linda. Eu faço parte, acho que há 9 anos, uma média do 100, né? E eu lembro que quando eu cheguei, eu fui muito impactado por essa cultura do servir, né? Vários aspectos que quem chega hoje ali é muito impactado. Mas a verdade é que ainda existe um grande preconceito contra as church, né? As igrejas de parede preta. Ainda existe bastante. Verdade. E a gente queria que você falasse um pouco sobre isso e até explicasse um pouco da visão para quem está assistindo, para entender melhor, né, toda essa questão. Nós entendemos que a maneira mais prática de nós servirmos a Deus é servindo pessoas. Então, a gente tem essa cultura de servir a Deus servindo pessoas. É muito, muito prático, muito visível, né? Então, expressando o amor, né? Servir, amar e cuidar, né? A gente fala muito, muito disso. Então, eu acredito que esse foi o chamado principal de Jesus. Inclusive, está muito linkado com a liderança cristã, né? O maior é aquele que serve, né? Então, ainda falando da minha chamada desde o começo, eu nunca fui preocupado com a posição, eu sempre fui preocupado em me posicionar, em servir naquilo que vinha na minha mão, né? Eu nunca, vou me preparar para ser um pastor, não, eu queria, o que é? Para limpar? Vamos limpar. Para alinhar a cadeira, eu sou o maior alinhador de cadeira que tem, respeita. Puxou o apóstolo, porque ele fala isso bastante, né? Então, assim, eu acredito que o chamado é fazer aquilo que precisa ser feito, né? E eu acredito que Deus vai te promovendo, se assim a gente pode usar essa palavra, conforme você vai respondendo aquilo que chega na tua mão hoje, né? Muitas pessoas já querem estar lá, mas não querem fazer o que está na mão hoje, não passa nos testes. Quando Davi, a gente vê Davi vencendo o gigante e tal, todo aquele glamour, o palácio e tal, mas o que levou ele lá foi ele obedecer o pai, que disse para ele, leva os pães lá para os teus irmãos que estão lá na guerra. Verdade. Né? Então, fazendo algo simples que, serviço de repente, de hoje, a gente poderia botar Uber Eats, né? De office boy, não sei. Ele tá indo lá na batalha levar pão para os irmãos. Então, lá apareceu a grande oportunidade, ele fazendo algo simples. Então, hoje, muita gente quer matar o gigante, quer ter o seu nome, quer ter status, mas não quer levar os pães, às vezes, para os irmãos. E por isso que nunca rompe no ministério, nunca, né, não quer servir uma autoridade, não quer servir o pai, por isso que nunca consegue descobrir o que Deus tem, quer pular etapa, por isso que não consegue descobrir o que Deus tem para a sua vida. Então, voltando para a questão da visão do servir, das igrejas church, nós entendemos que a igreja ela precisa ser uma igreja atualizada, né, sem perder os princípios da palavra. Nós acreditamos que os fundamentos permanecem, né, o conteúdo não muda, às vezes o rótulo pode mudar, né, mas o conteúdo não se altera, né? A questão de ter uma estética sem perder a genética, né? Então, assim, isso é muito importante. A gente tem uma estética, uma igreja moderna, né? Os painéis de LED, a luz, a iluminação, a parede preta, que não é simplesmente fazer. Hoje, nós fomos uma das primeiras igrejas aqui em Florianópolis com a igreja com parede preta. Então, não é simplesmente botar porque parece um clube, porque parece... Não, tem um porquê. A gente está aqui, um cenário maravilhoso, né, com iluminação mais escuro. Por quê? Porque isso aqui, ele fotografa bem, né? Então, o foco, a concentração, tira a distração. Antes a gente não sabia isso. Nós viemos de uma geração que, né, colocava a caixa de batata na praça, subia e pregava e Deus fazia, e glória a Deus, né? Sim. Mas a gente precisa crescer com aquilo que chega, tecnologia, né? A gente está numa geração tecnológica, né? Hoje meus filhos, né? Eu tenho um filho de 16, de 13, uma menina de 8, eles entram, eles compram online, eles fazem fazem coisas que eu não sei fazer no telefone, e é normal, né? Então, assim, por quê? Porque essa geração já está se comunicando de uma outra forma que a minha geração de 40 já não se comunicou, né? Eu lembro do tempo quando eu fui viajar para a Europa, eu ligava para cá, eu ia na cabine telefônica, né? Eu ainda sou do tempo, meu Deus, me senti velho. Meu Deus. Vocês também. Da ficha telefônica, do cartão telefônico, né? De ir na Lan House, né? De Lan House, até o discado, a internet discado. Então, assim, só que as coisas vão mudando e conforme isso, a igreja também
ela precisa não atualizar a palavra, como muitos falam. A palavra não muda, né? O nosso Deus, ele não muda. Mas a estética é necessário. Não vejo nenhum problema, desde que não perca o essencial, que é a palavra, que é as vidas, é o foco, né? Missões, tantas coisas que nós não deixamos de fazer. E agora, quando perguntou, fiquei até com medo, porque assim, a vida toda ensinando o que era a parede preta, tentando mostrar. Muitas dúvidas, e eu digo, meu Deus, o bispo vai falar agora será que eu ensinei certo? Mas muito bom, bispo. E assim, ó, eu também, como o Gabriel, fui impactado quando cheguei no 100. Na verdade, eu vim através do pastor Davidson, né? Uhum. E eu fiquei muito impactado, assim, por quê? Porque eu vim também de uma igreja tradicional, tive 2 igrejas, foi lá e o 100 agora, né? Só que o servir me chamou muita atenção. E hoje, se vai perguntar, ontem nós estávamos num GC conversando sobre isso, com os irmãos, sabe? E os irmãos falando sobre o servir, porque é diferente, né? Assim, quando tu leva um copo de água, a gente costuma dizer, se tu leva na bandejinha aquela, é uma forma. Se tu levar na mão, é outra. É bem diferente. Então, assim, eu acho que a igreja precisa disso. Certeza. A igreja precisa disso. Servir é um mistério, né? Servir, na verdade, quem serve vê o milagre acontecendo, né? Em João 2, a gente fala muito da multiplicação da água para o vinho, né? Muita gente experimentou do vinho, mas quem serviu, viu o milagre acontecendo, né? Viu a água sendo transformada. Então, assim, quem serve sempre vai ter é um princípio bíblico que o próprio Cristo deixou, né? Quem quer ser o maior, ele pegou a toalha, ele não só falou, ele teve a atitude de servir, ele pegou a bandeja, pegou a toalha, foi lavar o pé dos discípulos, e a gente tá numa geração que até fala-se muito de mesa, é até legal a gente falar isso. A gente tá numa geração que fala muito de mesa, mas Jesus, na última ceia, ele disse, olha, eu vou lavar os pés de vocês. Aí o que Pedro fala? Não, meu, você não vai lavar, não. Aí Jesus disse, se tu não deixou lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Meu Deus. Porque a gente fala muito da mesa, a gente quer são relacionamentos superficiais, mas a gente está precisando de mesas onde a gente possa tirar nossa sandália e mostrar a sujeira do nosso pé uns para os outros. Meu Deus. Porque a gente está muito superficial nos nossos relacionamentos. Muitos se falam de mesa, a mesa até fala da comunhão, mas uma comunhão que ainda está superficial. E Jesus está dizendo, eu não quero só a mesa, eu quero que vocês mostrem a sujeira, senão vocês não têm parte comigo. Meu Deus. Se eu não puder limpar vocês, não é só sobre a mesa, é sobre vocês se abrir para que eu possa fazer o que eu quero fazer com vocês. Né? Glória a Deus, meu Deus. Bispo, são 7 igrejas hoje, né? Certo? São 7 igrejas. 7 igrejas. Meu Deus, não podia errar essa, meu Deus. Por enquanto, por enquanto. Hoje são 7. Bispo, quais são os desafios? Bispo? A gente sabe que são muitas pessoas, né? Eu Sim, nem sei hoje, assim, o quanto de pessoas tem na 7, mas, assim, eu sei que são muitas pessoas. E, querendo ou não, hoje o senhor é a cobertura toda, né? É desafiador, né? É desafiador, porque é o que a Bíblia fala. Quem é muito é dado, muito também será cobrado, né? A gente nunca consegue agradar todo mundo e a gente precisa manter uma visão, aquilo que Deus colocou. Né, no nosso coração. Estações, pessoas vão e passam, mas a palavra que o Senhor deu, a promessa que o Senhor deu é o que permanece, né? E não é uma empresa. Empresa você contrata, você não gostou, você manda embora, chama outro, você paga. Não, são as coisas de Deus, é o reino de Deus. Então, eu acho muito legal a gente entender a igreja que não é sobre o que eu estou fazendo. Certo. Eu acho que liderança, pastoreio, né? Tem muita gente vendo sobre isso. É legal entender que não é sobre o que eu faço. Eu não fui chamado para fazer. A Bíblia fala que nós somos cooperadores daquilo que Ele está fazendo. Glória a Deus. Então, quem está fazendo é Ele. Até Jeremias 18, que eu citei agora, ele disse, levanta e desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo. Quando ele chega lá, quem que ele encontra? Ele encontra o oleiro fazendo uma obra. Então, ele não espera chegar para fazer. Ele já está fazendo uma obra. Então, nós só somos o cooperador daquilo que ele está fazendo. Então, o meu objetivo maior é não atrapalhar o que Deus está fazendo no ministério. Né? É claro que a visão, tem muitas coisas que são responsabilidades nossas. Nós temos grandes desafios, né, de expansão do ministério. Nós passamos aí 3 anos desde quando eu estou na frente da presidência do ministério, alinhando o administrativo, organizando muita coisa, também alinhando visão
visão em várias áreas, né? Na área do ensino, na área de... Enfim, que isso é um desafio contínuo, porque os ciclos vão... Né? A gente vai crescendo, pessoas vão chegando, a gente vai sempre melhorando, mas esse é o desafio, manter, né, aquilo que é a essência do ministério, daquilo que começou, né, com o apóstolo, com a pastora, sem perder essa essência daquilo que Deus colocou no coração deles, mas a gente avançar com tudo isso. Então, os próximos desafios são a abertura de novas igrejas, treinamentos, esse alinhamento, né, da visão, unidade de todas as igrejas. Tem muita coisa para fazer, os trabalhos, os envios para fora, né? Nosso próprio projeto CAF tem muita coisa acontecendo, a própria expansão, nós estamos no momento, até falar para vocês, de decisão de expansão da igreja sede também, para uma estrutura grande aí para os próximos dias. Hoje eu estava resolvendo isso, amanhã, quem sabe, eu creio que até o final do ano aí nós vamos ter notícias de algo grande. Esse é o ano da conquista, temos essa palavra, e queremos que isso vai transbordar sobre todas as nossas igrejas. As igrejas estão num tempo de muito crescimento, tem as lutas normais de igreja, mas de maneira geral a gente pode dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, né? E é gratificante, né, Bispo? Nossa, muito gratificante. Que mais? Vamos falar do livro, então. Eu tô aqui com um exemplar, quero te mostrar também, que a estética do livro também é muito bonita, né? Verdade. Não acabou. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a experiência de escrever um livro. É o primeiro, né? Esse é o primeiro. O primeiro livro, o testemunho por detrás, que eu sei que é um testemunho lindo. Esse aqui é meu, tá? Se você quiser, você compra o seu também. E também falar pro pessoal onde está disponível, onde que encontra, consegue e comprar. A cor é do podcast, né? Notou? Da logo do podcast. Tá tudo combinando. Então, a cor tem até um significado, né? Toda a capa tem um significado. Não acabou. Ela veio bem para uma palavra para o Setembro Amarelo. Por isso que a capa também é amarela, né? Para a questão do suicídio e tal. E esse livro, ele é um livro que nasceu num momento de muita guerra, onde eu achei que tinha acabado muita coisa para mim. Achei que tinha acabado meu tempo no ministério, achei que meu tempo na cidade tinha acabado, achei que era a hora de eu ir embora. Sabe quando parece que você perde o chão? Senhor, você perde o controle de tudo? Senhor, o que está acontecendo? Eu errei? É pecado? Tem alguma coisa? Eu quero saber o que está acontecendo, né? E eu preguei uma mensagem, que é a mensagem do livro, em Atos capítulo 12, que quando Tiago é morto, né, a fio de espada, e Pedro vai preso. E eu comecei a imaginar Pedro com... Cara, tem uma profecia, tem uma palavra, tem uma promessa, mas agora ele se olha, eu estou preso. Tem uma promessa, mas olha o meu hoje, olha o que está acontecendo. A minha vida acabou tudo, né? E o diabo começando, certamente, eu comecei a pensar Pedro preso. O diabo falando para ele, acabou tudo, não tem mais jeito. Herodes vai te matar amanhã, tu vai ser julgado, tu vai morrer, assim como o Tiago foi, tu é o próximo, e acabou aqui esse negócio de promessa. Então tem momentos e situações na nossa vida que a gente acha assim, será que acabou tudo? Será que não tem mais jeito? E no dia que eu preguei essa mensagem, a cantora Bruna Carla estava na igreja. E quando eu termino de pregar, ela sobe e ela canta a música Não Acabou. Ela fez uma música, tá até no YouTube, acho que tem mais de 50 milhões. Depois vai lá, a música Não Acabou, Bruna Carla. Acho que tá mais de 50 milhões de visualizações só no YouTube, fora as outras plataformas. Então aquilo que era uma dor para mim se tornou uma mensagem que alcançou milhões de pessoas, né? Depois ela testemunhou que também tinha achado que tinha acabado para ela, e ela fez a música. Quem determina o começo e o fim é o Senhor. Verdade. Que cuida de mim. Não acabou, não acabou. Esse livro, eu tenho tido testemunhos de gente que ia se suicidar, que leu, não acabou. A promessa ainda está de pé. Eu fiquei 11 dias ministrando no Nordeste, e estava, eu acho que Campina Grande, ministrando uma igreja. Um policial no final, ele veio me procurar e veio dizer, hoje eu ia tirar minha vida. Eu vim armado, inclusive, para me matar, se Deus não falasse comigo. Uau. Mas eu disse, Senhor, qual é a mensagem que tu tens para mim? Daí a mensagem foi, não acabou, a promessa ainda está de pé. Então, assim, testemunhos como esse, testemunhos de muitas pessoas, de casamentos que foram restaurados, muita gente quer tirar a vida. Muita gente. Por isso que esse propósito é aquilo que eu falo. A minha dor se transformou em remédio para outros, né? Eu dizia, eu não quero escrever livro. Eu falava, porque todo mundo dizia, não, você é pastor, tem que ter um livro. Eu disse, mas porque eu sou pastor, todo mundo tem um livro. Eu disse, eu nunca matei, nunca roubei, né? Porque parece que aquele testemunho é bom, aquele diz assim, não, porque eu era ex-drogado, não sei o quê, maconheiro, assassino. E eu nunca tive um propósito assim. Aí quando eu passei um momento de
pressão, a pressão. Então, aqui nesse livro eu falo sobre momentos de pressão, momentos que a gente acha que acabou, como lidar com isso, né? A importância da oração, as guerras emocionais que eu tive, mesmo sendo um homem de Deus. Né? Porque você está bem no teu espírito, mas o teu emocional, se você não cuidar, o diabo usa de uma fragilidade emocional para atacar a tua mente. Meu Deus. Então, e você, a ponto de eu morava numa cobertura no 14º andar, e o diabo dizia, por que você não se joga daqui? Uau. Por que você não dá cabo da tua vida aqui? E eu pastor, e eu crente, só que eu estava bem para mim poder resistir aquele momento, né? Então, quando o diabo disse, por que você não se joga daqui? O Senhor falou, não, acabou. A promessa ainda está de pé. Meu Deus. Uau, então, Deus. Foi onde eu mudei de lá para uma casa melhor, Deus proveu. E essa mensagem, eu, assim, como pastor de igreja local, a gente nem pode viajar tanto, mas Deus me deu um encargo de viajar, porque essa mensagem precisava tocar. Eu por exemplo, tive uma experiência, não dessa vez agora, mas no começo do ano, indo para a Europa. Era para mim ir para a cidade de Genebra, na Suíça, pregar. E o meu voo foi comprado errado, eu fui parar em Zurique. Meu Deus. Zurique. E aí eu fui entender, aí um pastor me recebeu lá, um amigo disse, um pastor vai te receber aí. E aquele pastor pensou em parar tudo, parar com a igreja, ele estava a ponto de tudo. Deus mudou a minha rota, me fez ir em Zurique só para dizer para aquele pastor, não acabou. A promessa ainda está de pé. Meu Deus. Então, assim, tem sido realmente impactante na vida de muitos líderes, muitos pastores, que também, né, saiu até agora, fiquei impactado, 42%, saiu uma matéria agora de uma estatística americana, 42% dos pastores americanos no ano passado, de 2024, pensaram em parar ou desistir. Meu Deus. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem muito atual, não só na área ministerial, mas para empresários, para gente que está, de repente, pensando em desistir do casamento, gente que está pensando em desistir da vida, gente que está dizendo assim, eu não aguento mais, eu não sei como vai fazer. Essa mensagem no meio vai falar de uma virada, né? Pedro está preso, a igreja está orando, e como resposta da oração da igreja, né? A igreja não estava vendo, mas no mundo espiritual já estava acontecendo a resposta. Um anjo aparece dentro da prisão, né? Disse, Pedro, levanta, porque chegou a hora de tu sair daí, vem uma temporada, daí começa ali as portas se abrir, coisas extraordinárias se abrir. Então, resumindo o livro, é isso. Eu tenho vendido muito, já tenho um novo, acredito que sai agora mais um mês, já sai o segundo, que é Blinde o Seu Coração. Glória a Deus. Então, assim, eu falo demais, né, gente? Deixar aqui, a gente Bora lá, Não, vamos falar. Então, o novo livro, Blinde Seu Coração, eu falo sobre os 10 Cs que o diabo usa para atacar o nosso propósito. Então, tudo que é com C. Então, cada capítulo é um C. Porque muita gente tem uma promessa, tem uma palavra, tem um propósito, mas não consegue desfrutar. Por quê? Porque não consegue proteger o seu emocional. Então, às vezes, né, eu gosto muito de falar de Moisés, quando era para ele falar com a rocha, ele bate, né? Então, ele não entra na terra prometida por um descontrole emocional. Então, se a gente não aprender a controlar o nosso emocional, às vezes a gente não consegue desfrutar da plenitude da promessa, porque a gente não conseguiu blindar o nosso coração. Daí eu falo os 10 Cs que o diabo usa para atacar, né? Tudo que é com C. Comparação é terrível, né? Verdade. Ciúmes, né? Contenda, né? Cunhado não. Tudo que é com C. Então, assim, cada capítulo é um livro muito legal, muito prático, que em breve vai estar aí. Você pode ir lá no meu Instagram, se quiser adquirir o livro. Isso. Na realidade, acabou agora. Esse livro, eu até queria trazer para cá, não consegui nem trazer porque eu não tinha mais. Eu voltei da Europa faz uma semana e foi as últimas unidades lá. Esse livro agora até interessante, Deus deu a direção de fazer em espanhol. Eu vim de um voo pensando, puxa, seria legal esse livro em espanhol. Eu desci do voo, um profeta me liga, você já tem o seu livro em espanhol? Porque eu estava aqui em oração, Deus falou que era para abençoar você. Saí do voo e ele disse, estou mandando 7 livros meus traduzir e eu queria te presentear traduzindo teu livro já em espanhol. Então eu vi que tinha um propósito de Deus. Sim. A gente está viajando muito para países de língua latina, vim da Bolívia, agora a gente vai para a Argentina, enfim, tem rodado bastante esse livro também. Além da igreja local, tem toda essa correria, porque a gente sabe do propósito, da mensagem, do encargo que isso tem por trás, né? Glória a Deus. Eu acho que lá na Palhoça a gente tem uns lá, bispo, ainda. Se o pessoal da Palhoça quiser pegar lá com a gente... Olha aí. Por favor, pegar, irmãos, adquiram. Por favor. É verdade, bem lembrado. E vai ter que voltar aqui para lançar o livro novo, né? Então, com certeza. Vai ser uma alegria, com certeza. Bispo, recentemente a gente sabe que
Deus usou muito a sua vida, inclusive em curas, né? A gente acompanha, né? Nós Sim. acompanhamos. Aí o pessoal agora vai ter que acompanhar para ver Sim, tudo, né? amém. Volta lá, vai no Instagram, segue o bispo e acompanha. O senhor já tinha vivido tudo isso, assim, essa proporção de pessoas sendo curadas ali daquela forma e... né? A gente, graças a Deus, o meu ministério sempre acompanhou, né? Eu sempre busquei muito isso, né? Eu comecei o meu ministério até, assim, de forma mais prática. Agora vocês tinham até perguntado quando é que foi uma virada. Isso. E me veio agora que eu acredito que a virada foi quando eu fiz 90 dias de jejum e oração no monte, indo todos os dias no monte. Tem um irmão lá da igreja, vocês conhecem, o Hermano? Hermano. O Hermano foi 90 dias. Na época até passou o Katrina, não sei se vocês lembram, aquele furacão lembro. Katrina. Nós estávamos lá em cima, agarrados assim no mato para não ser carregado. E foi lá eu tive resposta de muitas coisas que eu desfruto até hoje de orações que eu fiz lá. E uma delas eu disse, Senhor, que o evangelho é poder de Deus para aquele que nele crê, né? Verdade. E eu sempre busquei isso, que os sinais precisam acompanhar, né? A mensagem é poderosa, a pregação é poderosa, né? A libertação através da palavra, mas os sinais precisam ser vivos, né? Eu já tinha visto, enquanto cantor, né? Viajando, ministro de louvor, paralítico levantar da cadeira, pessoas vomitar câncer, gente largando muleta, e a gente tem esse desejo. E agora, por último, né, eu disse, Deus, acho que a gente precisa haver isso, a manifestação do poder na igreja. Às vezes a gente precisa um pouco mais de ousadia, na realidade. Verdade. Eu acho que não está difícil de Jesus fazer, na verdade ele quer fazer. Tá difícil a gente ter ousadia de... alguém assim, porque falou para mim, porque a gente não se vê mais os paralíticos andando na igreja? Eu disse, quantos paralíticos tinha nos últimos cultos na igreja? Né? Hoje os paralíticos são nas emoções, né? Porque antigamente tinha muito, né? Muita gente na cadeira de roda, muita gente com muleta, muita gente... Então, é mais fácil de você orar, né? Eu até quero desafiar, deixar aqui um desafio. Cada paralítico que aparecer na frente de você, mesmo que você não conheça, ir lá orar por ele. É desafiador. Então, assim... Porque a gente fica assim, e se eu orar e se não acontecer? Tá, mas e se acontecer? Né? Então, assim, eu peguei um voo agora com um discípulo do Randy Clark, que é um homem de Deus muito usado, ele tem 11 ressurreição no ministério dele. Então, assim, o cara ressuscitou 11 pessoas. Mas quantos mortos será que ele orou para 11, né? Verdade. Então, assim, poxa, quantos mortos nós aqui oramos, né? Eu já orei para o morto e ele não ressuscitou, e tá tudo certo. Mas poderia ter, e se ressuscitasse? Eu já orei para o paralítico que não ressuscitou, mas já orei para o paralítico que levantou da cadeira, né? Gritando, sendo curado. Agora mesmo na Bolívia, nós tivemos muita experiência, muita gente curada, né? Eu estava junto com meu amigo, pastor Luiz Fernando também. Deus usa muito ele também nessa unção de cura. A menina que não falava, gritou pela primeira vez Jesus, começou a falar. Né, de ver braço crescendo, perna crescendo, né, eu vi lá, orei pelo menino que ele chegou carregado, ele tinha paralisia, né, nós oramos por ele, era um espírito de enfermidade, era um demônio que estava na vida daquele jovem. Quando a gente expulsou, ele começou a ficar mole, ele subiu correndo a escada, né, junto comigo do altar, começou a pular junto e tal, e é isso que Jesus quer fazer, né, para isso se manifestou o Filho de Deus, né, para desfazer as obras do diabo, para curar, para libertar. Conhecer Jesus é conhecer o poder dele, conhecer quem ele é, as maravilhas dele. E eu acho que nada melhor do que uma pessoa conhecer também Jesus conhecer o poder dele, né? É importante conhecer o caráter, quem ele é, mas muitos precisam voltar. Essa geração precisa ter uma experiência com o poder, né? Verdade. Voltar a ver, né? Um cego enxergar. Eu estava fazendo um casamento e no meio do casamento algo acontece. No outro dia um homem me liga e pergunta, o que aconteceu ontem? Eu disse, um casamento. Ele disse, não, é porque eu era cego e durante a cerimônia meus olhos se abriram. Uau. E eu comecei a enxergar na cerimônia do casamento. Glória a Deus. Então, assim, Deus tem feito muito isso, né? Pessoas surdos sendo curados, né? Nós tivemos pessoas paralíticos levantando, enfim. E isso, na realidade, nós precisamos ter mais ousadia. É só isso. É a consciência da presença que ele está aqui e que ele quer curar e que não é a gente, e que a gente não precisa um malabarismo, não precisa, né, do show para fazer. A gente só precisa de uma palavra de fé e declarar, e eu creio que Jesus quer fazer isso. E Deus vai acelerar isso. Glória a Deus. Eu creio num avivamento onde isso vai
vai trazer muitas pessoas, né, através dos sinais para esse tempo. Glória a Deus. Eu pergunto isso porque nós temos um GC, esse GC lá, o Albardão, que a gente fala, Claro. tá bem? E a gente passou uma semana em oração e para edificar a fé, né? Agora o bispo fala para edificar a minha fé, né? E eu disse, gente, nós vamos orar essa semana e vamos pedir que pessoas entrem naquele lugar doente. Elas precisam entrar enfermas para nós curar. Ah, que loucura isso. Não, nós queremos ver a manifestação do poder do Senhor, não porque a gente duvida. E agora, isso que o bispo falou foi tremendo demais, né? Ousadia, né? Bispo, e voltando a falar um pouco sobre igreja, nós vimos há um tempinho atrás um momento muito especial como igreja, que foi a transição, né, da presidência do apóstolo para o Senhor. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse momento, essa transição, o passar do bastão, não perder o time, e como ou quanto que isso impacta na igreja local, no ministério num todo. Eu acho muito lindo esse discernimento do apóstolo nesse sentido de não perder o tempo, como você falou, não perder o time, né? Eu acho de uma humildade, de uma grandeza muito grande, de não... Porque tem muitos passam o bastão arrastando, quando já estão lá. Eu conheço ministérios que a pessoa está lá com 80 anos, já não consegue mais, mas não passa, né? E ele teve essa humildade, essa grandeza, e isso cada vez mais mostra a liderança e a grandeza, né, da revelação, de ter, de entender, de, olha, tá na hora de passar, de transicionar. E eu acho que isso é muito saudável para o ministério, né? Essa transição não é uma transição que acontece só na nossa igreja, isso no Brasil e no mundo tem tido essa transição de pastores mais jovens também. Eu acho que quando junta a experiência com a força, né, é aquilo que a Bíblia fala, né, do boi velho, do boi forte, né, os dois juntos, um tem a experiência, outro tem a força e vai caminhando junto. Hoje a gente caminha junto, né, ele orienta, ajuda, né, com a sabedoria. Isso é muito, muito importante. Então, isso eu acho que é bacana, porque também a gente tem um outro lado da atualização, das coisas que não podem parar. E eu acho que para a igreja é muito, muito saudável isso, né? Quando se tem essa... Na verdade, as nossas igrejas têm muita liberdade de trabalhar, né? Nós não trabalhamos debaixo de um regime, né? Vamos dizer assim, muito rígido, muito pesado, né? Hoje é muito leve trabalhar no nosso ministério, né? Às vezes até leve demais, a gente precisa dar uma... mas com ordem, com decência e tal. E a gente tem feito isso aos poucos para que possa ser gostoso de servir. Acho que servir não pode ser um peso, chamado não pode ser essa coisa, porque eu tenho que ir, não. Temos guerra, sim, mas a nossa guerra não é entre nós, a nossa guerra é contra principados, potestades, e até essa guerra o Senhor já nos deu a vitória. Então a gente precisa entrar nesse lugar de descanso, de trabalho, de servir. Tem desafios que a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, então a luta vai ter, é normal, né? Jacó teve lutas, mas em todas essas lutas nós temos uma certeza que somos mais que vencedores. Né? Amém. Glória a Deus, meu Deus. Pena que o tempo é pouco, Passa, né? passa rápido, vai ter né? que vir depois o outro livro, né? Mas a gente tem algumas coisas ainda para perguntar para o senhor. Bispo, eu queria falar um pouquinho sobre o CAF. Sabe? Porque assim, quando a gente falou em church, igreja preta e tudo mais, o pessoal tem aquela impressão que a gente, lá é um show, lá é aquela coisa toda, né? Mas esse trabalho muito lindo que é o CAF, eu queria saber, assim, até que ponto, né, o SEM está envolvido nisso tudo. A gente já sabe, mas eu queria que o pessoal em casa soubesse, assim, né, um pouquinho sobre esse trabalho lindo que é o CAF. Sim. O CAF é o Centro de Assistência e Formação integrado lá na África, né, em Burkina Faso. É o oeste africano, é um dos lugares hoje que está em zona de muito perigo também, né? Eu já pude estar lá com missionários nossos também. Hoje está na liderança lá, quem está lá são os pastores, pastor Roberto, pastora Simone. Nós temos um trabalho muito lindo, muito relevante lá. Eles nos procuraram, né, para nós darmos cobertura para esse ministério já há alguns anos. Nós sempre ajudamos, mas agora de forma oficial é um projeto também da igreja. É óbvio que tem outros parceiros, outros amigos, outros empresários, outras igrejas que ajudam, porque a dimensão do projeto é muito grande. Hoje nós juntamos todas as nossas igrejas dão um valor mensal para a gente, que são enviados para manter esse projeto. É um valor muito expressivo.
que dentro das nossas condições a gente quer poder cada vez mais aumentar. É um projeto onde trabalha com criança, com órfãos, com viúvas, tem a formação profissional, tem o curso teológico durante 3 anos, básico, médio, avançado, para obreiros da nação toda que vêm para lá, para esse centro de formação. Né? Nós conseguimos cavar o poço, né? Através de uma oferta dos Estados Unidos, a água jorrando, foi maravilhoso. Né? Agora, o orfanato que está sendo construído, as casas-lares, né? Que são casas para cada 10 crianças com uma viúva cuidando. Então, são casinhas uma no lado da outra. A igreja, né, que também é usado como centro de formação. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. É um trabalho muito lindo, um trabalho sério, um trabalho transparente, um trabalho desafiador. Né? Nós vamos estar até recebendo o pastor Roberto e a pastora Simone, vamos estar numa temporada aqui no Brasil, viajando, falando um pouco mais, também buscando patrocinadores, investidores, pessoas que amam investir, né? Um dos braços da nossa igreja muito forte é missões. A nossa igreja é CEM, significa Centro Evangélico Missões. Então, nossa igreja, tanto os trabalhos sociais, né, a nível local, como os nossos trabalhos de missões, que a nível fora, a gente sempre se preocupou em ter esse braço dentro das nossas possibilidades, mas tanto os trabalhos sociais, todas as nossas igrejas, sempre, né, hoje lá nós temos, em Floripa, nós temos a Casa da Família, né, que temos o Mercado Solidário, temos várias iniciativas. Agora mesmo, final de semana passado, fizemos uma festa linda, saiu na televisão. Foi lindo, foi lindo. Foi muito bacana, com muitos atendimentos. E a gente, a nível também de missões e levar a palavra fora, é muito importante. Tem a gente diz assim, mandar dinheiro para outros países, mas a gente não pode esquecer que a gente também foi evangelizado por gente de fora. Verdade. Né? Então, acho que retribuir isso é muito importante. Investir em missões não tem preço, né? Então, tem valor. Tem valor. Então, Verdade. vale muito a pena. Quem não conhece, vai lá, procura no Instagram, CAF, né? E você vai conhecer esse projeto maravilhoso. Não dá para falar que é tudo, né? Muita coisa, mas eu sou suspeito de falar. A gente quer agora, no próximo ano, levar uma caravana para lá. Quero levar uma turma de missionários para lá. A gente vai provavelmente fazer uma cruzada evangelística em alguns lugares de cura, libertação, nos estádios também. Queremos fazer lá. Que benção. Quem sabe vamos junto lá. Vai ser top. Vai ser top. Bispo, e mais uma pergunta. Você tem uma família linda, né? A gente já falou, é casado com a bispa, tem 3 filhos e que estão crescendo dentro desse contexto de igreja, né? Eu lembro que nós tivemos há um tempo atrás a Conferência do Espírito Santo no Sem Palhoça, né? E o Nicolas estava lá servindo na mídia, fez o vídeo e tal. E eu fui muito impactado naquela noite pelo compromisso, a seriedade que ele estava lá servindo. E que realmente é algo que ele sabe fazer, né? Isso também é importante. Mas o que eu queria te perguntar é sobre família, né? Sobre a importância da família no ministério, principalmente pastoral. Como que o senhor vem construindo e lidando com isso, ensinando os filhos. Falasse um pouco sobre essa área. Hoje eu tenho lidado com a questão família como prioridade, né? Como no ministério. Minha família vem antes do ministério, ou é o meu primeiro ministério, né? E hoje, cada vez mais, vindo à maturidade, a gente faz isso de forma mais intencional, né? A gente, por exemplo, passou por alguns momentos difíceis no ministério e eu disse, sabe de uma coisa? Eu preciso agora focar no meu filho. Meu filho é lutador de jiu-jitsu, o Nicolas, você falou. E ele tinha a realização de um sonho que era lutar o europeu de jiu-jitsu, né? Então, assim, aos olhos naturais, tem que resolver as coisas do ministério, tem que resolver as coisas da igreja. Então, deixa ali depois, a hora que eu tiver em outro momento, a gente vai ver isso aqui. Eu disse, sabe de uma coisa? Pessoas vão e vão. Se eu morrer hoje, domingo tem alguém pregando no meu lugar lá, a igreja não vai parar por causa de mim, entendeu? Então, mas os meus filhos vão precisar de mim, né? Então, eu disse, eu vou colocar ele a prioridade dos meus filhos. Não é que ele vai tomar o lugar de Deus. Estou falando sobre ministério, né? Deus, família, ministério, né? Trabalho, enfim. Mas essa prioridade da família, esse tempo da família e também ser uma forma leve, né? Então, eu acho que eles vendo essa leveza na gente, essa alegria, porque o que a gente é no altar, a gente precisa ser na mesa, né? Acho que isso faz toda a diferença, porque senão eu me tornaria um hipócrita,
né? E ainda posso, de repente, esconder do público, mas não esconder dos meus filhos, não esconder da minha esposa. Então, Verdade. ele sabe quem eu sou. Então, a minha mesa respalda o meu altar. Então, isso é importante, porque ele vê o dia a dia. Eu tenho minhas falhas, mas quando é para pedir perdão, para pedir perdão. Ele vê eu servindo, a minha paixão, a paixão da minha esposa pelo ministério, e eles abraçam isso. É claro que tem a fase, né, de criança, de adolescente, né, e a gente entender, né, respeitando o equilíbrio, tal, mas eles são apaixonados pela igreja, apaixonados por servir, né? Então, assim, eu creio naquilo que Deus tem para eles, né? Ontem eu falei sobre o chamado de Jeremias, e Jeremias o pai era sacerdote. Todo mundo tinha expectativa que Jeremias fosse sacerdote também, mas Deus fala com Jeremias: eu te escolhi como profeta para as nações, né? Então, às vezes a gente faz planos daquilo que a gente quer, dos sonhos que nós queremos, mas os planos e os sonhos do Senhor são maiores, né? Então, o que eu desejo para o meu filho é o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossenses, né? Colossenses 1:9, que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida deles. Então, se eles vão ser pastor, se eles vão ser... Eu digo para eles, eu quero que vocês sejam tementes e que vocês sejam relevantes no lugar onde Deus colocou vocês, seja na área do esporte, seja na área da cultura, da política, na área empresarial ou ministerial, né? Que eu creio que eles carregam uma chamada também poderosa, também já tem profecias, palavras, né? Mas é o Senhor que sabe, né? Mas a minha família, graças a Deus, eu sou grato ao Senhor, a minha esposa, a bispa, Deus tem levantado ela com autoridade, pregando, enfim, meus filhos também, e eu louvo a Deus pela vida deles. São 3, né? É a turminha do avivamento. Glória a Deus. Ô, bispo, estamos chegando ao final já do podcast. Obrigado. Mas Passou assim... rápido. Passou rápido, mas eu queria que o senhor até olhasse para a câmera ali e desse as suas considerações, assim, para o pessoal que está em casa. E também, se o senhor puder dar um spoilerzinho daquilo que tem de plano para o 100, para esse tempo, até para o pessoal ir lá conhecer, né? Muita gente aqui que nos acompanha, que talvez, né, enfim, tá procurando uma igreja aí, para entender um pouquinho daquilo que tem para os próximos dias, meses, anos. Sim. É claro que, né, o que der para contar. Nós temos os nossos campos, né? Temos campos em Ribeirão Preto, São Paulo. Temos 2 campos no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, né, com o pastor Davidson, em Alegrete também com o pastor Rodrigo. Temos as nossas igrejas aqui em Palhoça, né, com a apóstola, a pastora Madalena, toda a equipe lá, o time. Temos a nossa igreja sede aqui, junto comigo, com a bispa, aqui no Jardim Atlântico, em Floripa. No norte da ilha, o 100 norte da ilha, com o pastor Bruno, pastora Gleice. Temos o 100 Caçador, com o pastor Miguel, pastora Ode também, e outras igrejas que estão vindo por aí. Mas a nossa expectativa é novas aberturas, né? A gente tem desejo de abrir igreja fora do Brasil também, né? Deus tem falado isso, mas de uma forma muito leve. A gente não quer abrir para dizer que tem tantas igrejas, ou abrir para, sem ter o DNA, vai num lugar, parece que é outro ministério, vai lá. Não, a gente prefere que seja menos, mas que seja a mesma visão, senão não tem um propósito, né? A igreja ela precisa abrir para derramar daquilo que está... A gente entende que é um óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre a orla, é um transbordar de Deus. Então, é sobre isso, né? Não é sobre quantidade, é sobre qualidade, mas é o que nós desejamos, temos isso no coração. A ampliação de todos os nossos campos, eu tenho falado isso para os nossos pastores, né? Queremos que a igreja lá em Palhoça vá para outro prédio, se multiplique para Palhoça também, sabe, até lá no Albardão, né? Amém. A gente vê algo por lá também, enfim, sonhamos em outras cidades daqui de Santa Catarina, tem muita coisa para acontecer, mas estamos nesse tempo de organização, principalmente na igreja sede, para que a gente possa dar o suporte também, né? Nossa igreja do norte da ilha, lá também a gente está construindo, indo para outro prédio maior também, Deus está fazendo. Todos os campos estão, graças a Deus, crescendo. Então, esse é o tempo de treinamento da liderança, capacitação, se preparar para o momento de Deus, que a gente crê que 2026 tem muita coisa. Deus já falou que vai acelerar, que Amém. tem coisas que é para esse momento, né? Deus vai trabalhando, trazendo maturidade, organizando os bastidores. A gente acha que Deus não está fazendo, ele está fazendo, né? Às vezes é a gente que não está vendo, mas ele está
tá fazendo. Então, eu creio que tem muita novidade, né? A sede nova, que é um dos grandes trabalhos que eu também tô tendo agora, né? E impulsionando, né? Organizando os materiais também. Tem muito material aqui sendo organizado para as nossas igrejas, também material didático, de ensino, de voluntariado, de recepção da galera, dos novos. Então, a gente está numa grande expectativa em manter aquilo que é a chama principal. Nós somos uma igreja moderna, viva, mas que crê nos dons, né? Uma igreja séria, uma igreja comprometida com os dons espirituais, né? Não é uma igreja de oba-oba, não é uma igreja só de eventos, né? Mas é uma igreja onde tem o vento do Espírito, né? Glória a Deus. Fluindo, enfim, eu creio num avivamento que nós vamos ver coisas poderosas aí. Uma igreja apaixonante. 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 Glória a Deus. Bispo, o senhor quer convidar o pessoal, falar os dias de culto? Dia 26, eu acho que tem gravação também do pessoal do Sem Music, Domingo né? agora tem 5 músicas lindas. Então, em breve vai estar saindo lindas mesmo. Eu estava vindo no carro agora de chorar, assim, as músicas, né? Já a gente liberou para os irmãos da igreja, assim, a base para ouvir para o dia da gravação. Já gente chorando, gente mandando. Glória Então, a eu Deus. creio que vai ser impactante, né? Nesse domingo a gravação, dia 26 de outubro, né? Você que viu depois, perdeu aí na plataforma e já aproveita para ouvir. Nossos cultos são terça-feira, super terça, domingo em 2 horários, 10 da manhã, 7 horas da noite. Aí durante a semana tem GC, tem toda aquela programação. Vai lá, me ajuda a chegar, estou numa campanha para chegar em 1 milhão de seguidores no Instagram, então vai lá me ajudar. Só falta 980 mil, mais ou menos, né? Então vai lá, me ajuda. Se cada um fazer sua parte, a gente chega rápido lá. Dá certo. Bispo, vamos terminar então com bate-bola? Sabe lá. como é que funciona? Eu vou te falar uma palavra e você tem que responder o que isso significa para você com uma palavra ou no máximo uma frase. Pode ser? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Família, Tudo igreja, essencial, chamado, necessário, adoração, reverência, Jesus, o centro de tudo, nações. é o que nos espera. Uau. Bem, jovens, O presente, palavra de Deus. a bússola, Por último, Centro Evangélico Missões. um lugar apaixonante. Glória a Bom Deus. demais, bom Bom demais. demais. Bispo, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado Uma pelo honra. carinho, parabéns pelo programa, pela iniciativa, por esse trabalho que se multiplique, que alcance muitas pessoas e conte com a gente. Amém, obrigado. Amém. Obrigado você também de casa que ficou até o final aqui com a gente. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Você também vai estar sendo evangelista e levando a palavra de Deus. Muito obrigado, até a próxima. Deus abençoe. Tchau.